Olá, sejam bem-vindos ao MBA Talks. Eu sou a Carol Aldino, gerente de pessoas e culturas do escritório Marins Bertoldi. Estou aqui para um tema muito especial, essencial nas organizações. Vamos falar hoje de saúde mental. E para compor essa mesa, duas profissionais muito especiais, doutora Domênica e doutora Giovana, ambas com formação na PUC Paraná, com especialização em psiquiatria. E, segundo a OMS e a OIT, hoje a saúde mental é um dos temas mais importantes, né, nas relações de trabalho, na relação da sociedade como um todo. Aponta-se, né, que 60% hoje da população mundial está no ambiente de trabalho e 15% da população tem alguma questão com transtorno mental, né? Então, hoje é um assunto importante, urgente. E, doutoras, como sanar essa questão? Por que esse assunto, né, se tornou tão urgente nos tempos atuais? Falar de saúde mental é sempre bastante importante, né? A saúde mental, ela permeia a nossa vida inteira. Ela permeia não só as nossas relações pessoais, mas como as nossas relações no trabalho, a nossa performance no trabalho, enfim, toda a vida. A gente vê que atualmente vem aumentando, né, o índice de adoecimento mental. Então, a gente vê cada vez mais casos de ansiedade, depressão, burnout, entre tantas outras síndromes, tantas outras doenças, assim, mentais que têm surgido na sociedade, que afetam diretamente na nossa vida como um todo. Então, falar sobre saúde mental é basicamente falar no nosso funcionamento da vida, né? As pessoas, às vezes, se preocupam muito nos cuidados com o corpo, nos cuidados, às vezes, com a rotina de trabalho, mas esquecem que a base disso tudo, parece até meio clichê, né? Mas a base disso tudo é a nossa saúde mental. Uhum. E acho que a gente também pensar muito na questão de que a gente passa boa parte da nossa vida dentro do local de trabalho, né? Então, o adulto médio acaba ficando 1/3 ali do seu dia durante a semana no local de trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo acordado, né? Mesmo incluindo ali final de semana. E onde a gente vai fazer boa parte das nossas relações também, emocionais, de amizade, muitas vezes até amorosas, né? Então, eu posso até dar o exemplo meu e da Giovana, que nós somos amigas também, e nós nos conhecemos dentro do local de trabalho. Então, nossa vida tá acontecendo ali nesse ambiente, né? E a gente precisa pensar justamente em como a nossa saúde mental vai também ser preservada dentro desse ambiente. Porque acho que a gente hoje tem muito mais consciência dessa preservação de saúde mental. Eu preciso ter atividade de lazer. Eu preciso praticar uma atividade física. Eu preciso tirar férias, às vezes, vou viajar, vou ter contato com os amigos, né? E tudo mais. Mas, às vezes, a gente esquece o quanto o local de trabalho também é um dos pilares mais importantes para a manutenção de saúde mental. Uhum. E as estatísticas, né, com relação a questões, inclusive, econômicas, né? Eu estava lendo um relatório, né, emitido aí, então, pela OMS e OIT. Eles citam que a fonte do trabalho é a qualidade de vida, mas também ela gera o estresse, né? Como levar, né, duas situações que ao mesmo tempo, né, traz ali o desenvolvimento da carreira, né, o progresso daquele profissional, mas ao mesmo tempo, né, uma luta ali pelo estresse. E um fórum econômico também aponta, né, que até 2030, né, 6 trilhões de dólares, né, serão aí trabalhados para apoio em saúde mental, né, um valor extremamente aí importante. Não é só um impacto na economia, mas é uma pessoa, né, adoecida ali no outro lado também, sim, né? Então, acima de tudo, as empresas, né, acredito que a saúde do profissional e as ferramentas também que as empresas, né, dispõem ali para apoiar. Então, é uma questão de ferramentas, mas é uma questão também da liderança, de identificar, né, esses sinais e suportar esse primeiro momento para que esse colaborador também, ele possa, né, agir ali segundo, né, a experiência, né, do profissional. Uhum.
é o papel da liderança, né? A gente... o ser líder vem com deveres, né? Então, tem toda a questão de status, de progressão dentro da empresa, né? Melhora do salário, enfim, todas essas questões, mas o papel da liderança também é cuidar dos seus colaboradores, né? Cuidar dos seus liderados. Então, estar atento, ter escuta ativa, promover um ambiente de segurança psicológica para esses colaboradores, em que por mais que, eu não sou amiga do meu líder, eu não tenho muito afinidade com ele, mas eu respeito ele como pessoa, e eu me sinto segura em chegar para esse líder e falar que eu não tô bem, que eu preciso de auxílio. A gente percebe, assim, nós que trabalhamos na saúde mental, de muitos pacientes que às vezes eles chegam com vergonha. Eu não queria que você colocasse o CID de alguma doença psiquiátrica no meu atestado. Eu preciso do atestado de, às vezes, só comparecimento que eu vi na consulta, mas será que tem como você colocar sem o carimbo do psiquiatra? Então, são coisas que acontecem e muitas vezes relacionadas justamente a isso, ao medo do estigma no local de trabalho, que é algo que a gente precisa eliminar para que as pessoas sintam mais segurança em procurar auxílio de profissionais de saúde mental para tratamentos quando necessário, e para que eles continuem sendo, né, porque muitas vezes o interesse da empresa é também que o profissional que foi contratado, ele consiga ser produtivo de uma maneira saudável, então para que esse profissional consiga se manter produtivo sem que isso prejudique a saúde mental dele, né, então é algo que precisa estar sempre nesse equilíbrio, né. Exato, E passa por um processo também, eu sempre falo, né? A gente tem uma ferramenta nas empresas poderosa que é o feedback, né? Mas passa por um processo de escuta ativa, mas acima de tudo de muita confiança. Porque se eu tenho, né? Se eu estabeleço confiança ali com o meu líder, eu consigo expor, né? Sim. Porque hoje a gente tem ali a mídia nos apoiando, né? Eu percebo que, especialmente pós-pandemia, ficou muito mais claro. Então, a mídia, há uma exposição, né? A própria Unesco, né, com os seus ODS, né, tenta de alguma maneira, né, contribuir nas organizações para o bem-estar e para outras questões também, né, que não vem diretamente, né, de uma ordem ali, uma questão familiar ou uma outra patologia, né? Então, a confiança na liderança significa muito nesse processo. Com certeza, né? A liderança, ela funciona como referência em todos os sentidos, né? Inclusive no sentido de um suporte psicológico, como a doutora Domênica falou ali, de uma segurança psicológica, né? Acho que algo para a gente entender na sociedade, todos precisamos entender, é que a saúde mental do trabalhador, do funcionário, ela é de interesse de todos, ela é de interesse da empresa. Até como você falou agora há pouco na questão econômica, né? Hoje a gente vê que questões de saúde mental são das principais questões de afastamento do trabalho. E isso a gente sabe que traz um gasto tanto para o governo, um gasto para a empresa, que é um funcionário doente. Então, por que não a gente começa a fazer uma política preventiva? Porque a gente não promove um ambiente seguro, não promove um ambiente com feedback, não promove um ambiente onde não chegue ao ponto dessa pessoa precisar se afastar do trabalho. Ela tem que ser vista como um ser humano completo, mesmo estando dentro do trabalho. Então, ela vai ter as questões familiares, ela vai ter as questões pessoais, e não adianta, né? Às vezes a gente tem essa ilusão de que não, eu preciso separar o que é pessoal e o que é do trabalho. O trabalho é uma coisa, casa é outra, mas a gente sabe que não é assim, né? É um todo. E a liderança, então, ela exerce ali um papel de escuta ativa, né? Então, envolve um processo de comunicação, de confiança, gestão de conflitos, né? Porque é impossível imaginar um cenário, né? Ainda mais no direito, né? A gestão de conflitos, olhar para essas ferramentas, né? Que a empresa dispõe para poder, então, né? Suportar e direcionar esse profissional. Né? Agora, como RH, né? Então, o RH também ele possui ali um papel muito importante, né? No sentido também de ser o guardião das ferramentas, né? Que vão auxiliar. Então, a gente recebe por meio de pesquisa de clima, ou até mesmo, né? O próprio, né? Integrante procura a área de recursos humanos para poder apoiar, desabafar. Ele entende que ali nós temos também, né? Uma visão imparcial da questão e a área, né, acaba direcionando o profissional.
Mas qual que é o papel, né, da área de recursos humanos hoje dentro das organizações, né, para apoiar, seja com programas mais generalistas, né, para que a gente possa também ter esse olhar e ser assertivo também nesse processo. O papel, acho que é de dar esse local de acolhimento, né? Então, a gente percebe, assim, dentro das organizações, né? A gente escuta muito o discurso do paciente, né? Então, a gente percebe que existem organizações em que o RH vira a referência, né? Pro colaborador de um lugar seguro, onde ele pode procurar ajuda, onde ele pode até ser aconselhado muitas vezes, e também em algumas outras organizações, infelizmente, acaba se tornando um lugar de medo, né? Não, se eu for no RH, vai que eu sou desligado, então eu prefiro não expor nada do que eu tô sentindo. Mas acho que o RH ele acaba se tornando esse lugar seguro e que faz, né, essas promoções seja eventos, de conversa, de palestras mesmo dentro do local de trabalho, enfim, acaba tendo toda essa função ali dentro da empresa de gerir mesmo essas situações mais de adoecimento mental mesmo, né? E gerir com respeito, não ter essa questão do preconceito, às vezes, com qual é o diagnóstico, qual é o tipo de doença, e procurar conhecimento sobre quais também são os direcionamentos, porque, claro, né, dentro da empresa você vai ter ali suas limitações. Então, às vezes, você vê um profissional que chega para você, né, desabafa, conta que tá sofrendo, mas às vezes é uma pessoa que nem pensou em procurar ajuda, né, nem pensou, será que eu devo procurar um psicólogo? Será que eu devo passar por uma consulta médica? É uma pessoa que só tá lá em sofrimento, gera todo esse desabafo. Então, quando a gente começa a reconhecer quais são esses tipos de sofrimento e quando esse sofrimento exige ajuda profissional, o RH ele acaba tendo muito dessa função, né? Olha, acho que você devia procurar ajuda, quem sabe você não marca uma consulta, né? Você comentou até de alguns programas, né, dentro da empresa, de apoio ali para que os profissionais possam, né, ter consultas psicológicas, ter as consultas psiquiátricas, dentre outras áreas da saúde, né? Então, acaba entrando muito nesse lugar, né, de fazer o direcionamento mesmo. Sim, nem sempre o colaborador tem, né, esse diagnóstico, né? Muitas vezes nem os familiares, né, têm o conhecimento ali, então, e acaba, né, potencializando, se não buscar ajuda de fato, né? Então, nós falamos, então, do processo, da importância da liderança, do papel da área de recursos humanos, né, de apoiar, mas qual é o papel do colaborador, né? Autoconhecimento é uma competência hoje que nós trabalhamos, grande parte das organizações, né, porque é um processo de você se conhecer, de você se permitir olhar para você mesmo, né, diante da correria, da produtividade, da pressão por prazos, de você olhar, ter essa autocrítica, muitas vezes, né? Então, qual que é o papel do colaborador em identificar, né? Acho que esse processo de autoconhecimento, ele requer muito trabalho, né? Não é uma coisa que vem fácil, né? Então, o colaborador, ele precisa se conhecer muito bem, ele precisa entender quais são as suas limitações, ele precisa aprender a pedir ajuda. Então, você se conhecer é o ponto de partida para você entender quando tem alguma coisa errada acontecendo com você. Se você não sabe que algo errado está acontecendo com você, você não pede ajuda. Então, esse processo de autoconhecimento, ele tem que ser buscado de uma forma individual e não voltado apenas para o trabalho, né? A gente fala muito no trabalho, porque o trabalho, como a Domênica falou, é uma parte muito central da nossa vida, né? E ele nos motiva muito, ele nos rende frutos, mas a gente precisa entender que buscar esse autoconhecimento é para tudo. É para as relações que a gente faz fora do trabalho, é para tudo que a gente vive. Então, o colaborador também não pode esperar que a empresa faça tudo para deixar ele, né, ter esse suporte da saúde mental, mas ele também não fazer o trabalho dele, que é buscar esse auxílio. Responsabilidade, né, com relação a... Então, a prática de exercício físico, hábitos de vida saudável, alimentação, lazer, isso daí também é responsabilidade dele, organizar dentro da vida dele para que ele possa ter uma saúde mental melhor, né?
E até, acho que voltando um pouco numa questão que você falou ali, Carol, questão de que às vezes a família não percebe, né? E aí essa prática de autoconhecimento, ela vai entrando nisso, porque às vezes ele tá num ambiente familiar que para ele tá mais saudável naquele momento, né? É um lugar onde ele consegue, esse colaborador, esse trabalhador, né? Consegue relaxar, essa pessoa consegue ficar bem, e no local de trabalho acaba apresentando mais sinais de que alguma coisa tá errada. Eu tenho que ter, né, dentro do autoconhecimento, essa percepção de que talvez a culpa não seja só do trabalho, né? Talvez o ambiente do trabalho, para mim, não esteja sendo adequado, porque a minha família, eu tenho um vínculo maior, é um lugar seguro, tenho mais afinidade com aquele lugar, e por que esse momento, né, eu tô conseguindo naquele lugar ficar bem e nesse outro não? Se eu consigo começar a ter essa percepção, eu consigo entender também as raízes do meu adoecimento, né? E direcionar mais ajuda, porque a questão do autoconhecimento, desse olhar para dentro, é um olhar doído, né? Então, às vezes, eu olhar ali quais são também, por mais que eu tô super estressada, eu tô com dificuldade com prazos, muitas vezes também é uma questão minha. É uma autocobrança interna que eu tenho, de o tempo inteiro tá tendo que cumprir prazos que às vezes a minha gestão, a minha liderança só colocou lá, precisa fazer tantas coisas. E aí eu decidi que eu preciso terminar aquilo até amanhã, mas a gestão não tá cobrando isso. Eu tô me cobrando e eu tô me colocando, né, todas essas limitações que eu não vou conseguir dar conta, né, todos esses prazos que eu não vou conseguir cumprir, e isso tá me gerando estresse. Em casa, talvez eu não tenha tantos prazos, então eu preciso olhar pra mim pra perceber, será que é o lugar que tá me adoecendo, ou eu que sou uma pessoa autocrítica, eu que sou uma pessoa muito né? perfeccionista. Esse perfil, né? Eu escuto muito, né? É o perfil, muitas vezes, de quem vai, né, trabalhar, às vezes... Exatamente. Na própria entrevista, né? Sim. E isso é uma coisa, assim, extremamente comum no consultório, que o paciente chega com uma queixa, né, de sofrimento mental, e ele projeta tudo no trabalho. Então, o problema dele é o trabalho dele, é o ambiente de trabalho, é ruim, o chefe é ruim, a liderança não tá boa, enfim. E ele projeta todo esse sofrimento ali, e tem uma ilusão de que sair desse ambiente de trabalho vai resolver todos os problemas. E às vezes ele faz esse movimento de sair do ambiente de trabalho, mas adivinha só, os problemas continuam, as dificuldades surgem em outros ambientes de trabalho, às vezes até ambientes de trabalho que seriam mais tranquilos, o sofrimento também vem. Porque o trabalho, claro, em muitos casos a gente sabe que existem ambientes de trabalho muito hostis, que causam uma pressão enorme e podem até ser a principal fonte do adoecimento. Mas ele é uma coisa a mais, normalmente. Ele não é a única coisa. Então, é muito raro uma pessoa que está em tanto sofrimento mental, o único problema ser o trabalho. E o que acontece muito é, a gente projeta que é o trabalho meu problema, o trabalho meu problema, o trabalho meu problema, a minha vida vai melhorar quando eu sair do trabalho, a minha vida vai melhorar quando eu trocar de trabalho, e aí eu troco. E aí, eu chego lá e não mudou, e não melhorou. E até eu entender que a questão sou eu, como a Domênica falou, é doído, né? Como assim o problema sou eu, não é o ambiente que eu tô? Há verdades, né? que elas doem, mas a gente precisa perceber. E isso cria um vazio muito grande quando a gente se dá conta disso também, poxa, por que não tá bom aqui também? E então entender assim que, claro, o ambiente ele tem a influência dele, mas existem várias outras coisas em mim que precisam ser olhadas, porque às vezes também não é a demanda, mas é o quanto eu estou me cobrando perante essa demanda, né? O quanto eu acho que a minha demanda não tá boa, o meu perfeccionismo. Então tem a nossa relação com essas demandas também, né? O porquê que eu acho que eu preciso fazer dessa forma? Por que eu acho que é tão pesado? A questão de saber colocar limites também, né? A gente sabe que no trabalho, poxa, claro, vão pedir coisas pra gente fazer, vão dar orientações pra gente, vão pedir prazos, etc., que precisam ser cumpridos, mas quantas vezes também a gente tá sobrecarregado e a gente não consegue falar não, esse não dá. Esse eu preciso passar para um colega. Assim eu não consigo. A gente também tem medo de colocar esse limite, porque aí vão achar que eu não tô dando conta, e aí eu me sobrecarrego mais. Então, a função da pessoa também é essa, né? É saber que eu tenho meu limite, eu preciso respeitar e eu preciso mostrar qual que é também. Exatamente. A cultura, ela sempre tem que ser favorável, né? A cultura da empresa, ela tem que trabalhar nesse sentido de encontrar, muitas vezes, o equilíbrio. Mas essa relação que você tem com você mesmo, né, de você se conhecer e de você encontrar, certamente, né, questões que não vão te agradar, mas que são importantes ser consideradas, faz parte do processo, né. E eu identifico muito, né, no ambiente de trabalho, justamente esse receio de falar não para a liderança.
né? E de você absorver ali o número máximo de informações, de tarefa, e você não consegue, né, necessariamente ali lidar com isso no teu dia a dia, né? Se mostrar vulnerável numa situação como essa contribui para a saúde mental? Com certeza. A gente olhar pra gente como... Porque muitas vezes, acho que dentro dos ambientes de trabalho, e é uma cultura que antigamente era muito colocada em algumas empresas, é de que o ser humano é uma máquina, né? E ele não é. Eu, às vezes, até falo para os meus pacientes, até o computador, se eu deixar ele ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, até ele vai chegar uma hora que não vai dar conta, né? Então, como que nós, que somos seres humanos, que temos necessidades fisiológicas de descanso, de lazer, vamos dar conta de estar ligados o tempo todo? Não tem como. Então, essa é uma cultura doentia que já foi muito pregada, que hoje em dia a maior parte das empresas, assim, tem reduzido esse tipo de cobrança, mas ainda fica aquela sensação na cabeça das pessoas de que, mas se eu mostrar vulnerabilidade, se eu mostrar que isso eu não sei, que eu vou ter que pedir ajuda, ou que esse assunto, para mim é difícil trabalhar, eu vou ter que repassar, que eu tô sobrecarregado, que eu tive um problema pessoal e tá difícil... conciliar com algumas coisas do trabalho, eu preciso colocar alguns limites, essa pessoa, ela se percebe muitas vezes como fraca e não como vulnerável, né? Porque são coisas completamente diferentes. Então, acaba gerando todo esse medo, mas trabalhar a própria vulnerabilidade, né? É o que faz com que a gente consiga trabalhar quais são os nossos limites, até onde eu posso ir e até entender muitas vezes que, por mais que, né, a liderança continua mandando demanda, mas eu tô sempre aceitando a demanda. Então, será que a liderança, que é uma liderança que é abusiva e tá sempre me passando mais do que eu posso fazer, ou é uma liderança que tá falando, nossa, que colaborador bom, né? Sim, não. Esse aí trabalha bem e tá sempre feliz. E sempre feliz. Passa pro fulano que o fulano consegue. O fulano dá conta. E o fulano não tá dando conta. O fulano tá exausto, mas tem muito medo de falar que não tá dando conta. E ainda, muitas vezes, vem aquela sensação de eu sou insuficiente. Eles me passam muita coisa porque eles acham que eu preciso trabalhar mais, porque eu não tô fazendo bastante, né? Então, a gente volta muito na questão de uma comunicação aberta mesmo. Dos dois lados, né? Então, tanto da liderança para com o liderado, quanto do liderado para com a liderança. Sim. Para, né, justamente criar essa relação de confiança, né? Exatamente. O ambiente de trabalho, ele acabou se transformando, né, ao longo do tempo, e hoje a gente tem uma questão importante, né, de 4 gerações trabalharem juntas, né? Então a gente tem desde, né, ainda, né, a mais presente é a X, mas a gente tem aí a Alfa, inclusive, entrando no mercado de trabalho, daqui, né, 3, 4 anos a Alfa já vem, algumas mais tecnológicas, outras nem tanto, né, com uma visão de hierarquia importante, né? As recentes não consideram, né, que a hierarquia ou a maneira que a atividade é repassada, ela se transformou. Essa relação, ela acabou se transformando, né? Como eu considerar trazer a tecnologia muito presente, inclusive a inteligência artificial, hoje ela domina grande prática do trabalho também, né? Ela gera ou não mais ansiedade nesse momento, né? Como que eu lido com essas informações no ambiente de trabalho, né? Considerando aí essa mistura de gerações, né, para um melhor resultado, para um melhor clima, né, e com ainda com essa questão da tecnologia tão presente, isso em especial nas últimas gerações. Assim, acredito que uma boa liderança também consegue identificar as diferenças entre os seus trabalhadores, então identificar as diferenças entre as gerações e saber direcionar cada um para o seu forte, né? A gente ter a ideia de como a gente tem muitas gerações diferentes trabalhando juntas, nós não vamos poder demandar da mesma forma de todos, né? E isso é uma habilidade que tem que ser criada ali do líder, né? De entender que fulano, ele já não é tanto da tecnologia, então eu vou dar um trabalho para ele que talvez seja mais da pesquisa, mais manual, mais de escrever mesmo, eu preciso de uma coisa bem personalizada. O fulano é bem bom de pesquisa, ele é bom na tecnologia, poxa, eu vou direcionar isso para ele. Então,
a gente saber lidar com essas diferenças vai muito da liderança saber identificar, compreender, né? A gente, como a Domênica falou, a gente tem que olhar como se não fossem robôs, são pessoas, e elas têm as suas diferenças. Motivações. Diferentes motivações, diferentes propósitos, diferentes versões do que o trabalho, até como você falou, né? A gente vem de gerações que viam o trabalho como centro da vida, o resto é resto, para agora gerações que assim, o trabalho é uma parte da minha vida que vai permitir eu viver todo o resto. A qualidade de vida se tornou, isso, né? mais importante, o corpo. Então, a gente tem que também entender essa diferença de gerações e não querer exigir delas a mesma coisa. Não tem como, né? É a mesma coisa que você pegar uma criança de 5 anos, um adolescente de 15 e pedir para eles fazerem as mesmas coisas. Eles não vão fazer. E isso não é uma questão de inteligência ou maturidade ou cognição, mas é uma questão de vivências completamente diferentes, né? Então, saber respeitar isso, eu acredito que ajuda muito no ambiente de trabalho. A questão da tecnologia, a gente não tem como combater, né? Ela está cada vez mais presente, ela está cada vez mais necessária também, porque hoje muitas coisas a gente não faz sem tecnologia. Precisamos ter um certo cuidado do quanto a gente passa a ser dependente dela também, né? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado. Qual esse equilíbrio? Qual o equilíbrio, o né? tempo. Porque ela perde um pouco, ela faz com que a gente perca um pouco a nossa criatividade, a nossa capacidade de resolver problemas, né? Porque tudo começa a ficar muito fácil. O aprendizado. Completamente, né? Então, assim, aquilo da pesquisa. Então, assim, surgiu algo para mim que eu preciso pesquisar. Existem várias formas de pesquisar. Claro, a inteligência artificial vai dar tudo de mão beijada para mim, mas vai ter muita coisa na minha vida que eu vou precisar resolver, né, de outras formas. Tanto que é algo que para gerações mais atuais é uma preocupação futura, né, que tá tudo vindo muito fácil. Exatamente. E aí começa também a gerar uma dificuldade de tolerar dificuldades, tolerar frustrações. Então, precisa haver um equilíbrio do quanto a gente pode se utilizar dessa inteligência artificial. É claro, ela é muito útil, ela ajuda muito. Potencializa. Muito, mas exatamente, usar isso para potencializar a nossa capacidade e não fazer por nós. Sim, interromper esse processo, né, Exato. de aprendizado, inclusive, né, que é importante. Eu acompanho muito o processo da carreira dos advogados, né, e que passa do estagiário até chegar ao sênior. E tem um tempo, né, ali para você mudar a função. Hoje estimamos que 9 anos, né, é ali o prazo, né, de você sair do estágio e chegar ali numa carreira de sênior, de liderança, de coordenação. Então, se você interrompe isso, né, isso acaba fazendo com que a experiência, né, a vivência ali, ela acaba, né, sendo um processo que vai tornar uma dificuldade, inclusive nas relações, né, nas relações ali com a equipe, né, como que esse profissional, né, a técnica muitas vezes é conhecida, mas como que ele vai se relacionar, né, com os seus liderados e além, né, com os seus clientes também, Exatamente. né, então há uma dificuldade, uma compreensão a respeito disso. A gente, por exemplo, tanto no direito quanto na psiquiatria, né, na medicina em geral, a gente tem que ter a escutativa, né? E a inteligência artificial não tem, né? Então, a inteligência artificial lê a palavra, identifica essa palavra e é isso, né? É uma questão mais lógico-matemática. A gente sabe que a escuta, né? Que entender um processo, que entender nuances, é uma questão mais, às vezes, até instintiva, né? Então, a gente precisa ter esse treino. Por isso que encontrar esse equilíbrio, né? Com relação à inteligência artificial, que é muito mais difícil para as gerações mais novas, porque eles nasceram nisso, né? Nesse ambiente. Nesse ambiente, eles nasceram na frente da tela, tudo a um os clique, bebês, né? Já. Os bebês já sabem mexer ali no celular melhor que a gente. Então, eles precisam começar também a se permitir estar mais longe da inteligência artificial. Do mesmo jeito, né? Ou de algumas tecnologias. Do mesmo jeito que, às vezes, o colaborador, né? A pessoa mais velha, a pessoa da geração X, precisa tá se inserindo em alguns momentos nesse ambiente novo e aprendendo sobre isso, a geração mais nova tem que fazer o movimento contrário, de às vezes se inserir num ambiente mais analógico, e aí é até positivo que as gerações estejam conseguindo trabalhar juntas, né? Por mais que sejam coisas muito, muito diferentes entre, né? Vivências muito diferentes entre essas gerações,
porque uma ensina a outra, né? A geração X está ensinando a geração Z, a geração alfa, a viver no analógico, a ter, às vezes, a gente tem, né, residentes que a gente acompanha, né? E às vezes a gente fala, isso tem um jeito de ser tal coisa. E eles falam, mas como é que você sabe que é esse jeito? Então, isso, né? Como que é esse jeito que vocês estão falando, né? Então, a gente vai criando esse feeling mesmo, né? Que precisa em algumas coisas e que a inteligência artificial, a tecnologia não vai nos ensinar, né? A tecnologia vai ler lá né, pensando na questão da saúde mental, vai ler critério diagnóstico e vai falar, esses são os critérios. Mas como é que eu vou analisar isso de forma mais intuitiva, na prática? Então, acho que essa troca, ela também pode ser muito positiva. A gente precisa aprender, dentro dos nossos ambientes de trabalho, a fazer essa troca e tá disposto, né, dentro do autoconhecimento, de descobrir quais são as nossas falhas também, quais são as nossas fraquezas, para conseguir absorver aquilo que vai ser positivo pra gente. É um processo de aprendizado também, né? Entre as gerações. E como eu identificar, né? Se eu estou passando por alguma questão, temos aqui, né, questões também voltadas assim, a como eu combater. Então, a gente tem ali o sono é muito importante, né? O exercício físico. Mas como eu identificar e levar isso para um plano de ação individual, né? No relatório da OMS, da OIT, há uma crescente, né, global em 2 principais diagnósticos, que é a ansiedade e a depressão. Né? Então, assim, tem, né, uma alternativa de eu olhar, né, para essas questões, assim, não, eu acredito que eu esteja, né, num quadro de ansiedade ou de depressão. Quais são as dicas, né, que vocês dão para identificação mesmo do diagnóstico? Tanto interno, né, então olhar interno quanto olhar externo vão ser importantes, né, porque pessoas com mais autoconhecimento têm uma tendência a se perceberem mais, e pessoas que ainda estão caminhando a passos lentos nesse processo vão precisar dessa ajuda externa. Mas muitas vezes a gente percebe, pensando no local de trabalho em específico, a gente vai perceber que é uma pessoa que começa a mudar comportamentos. Então, às vezes, é uma pessoa que sempre foi pontual, de repente começa a chegar atrasada. É uma pessoa que sempre cumpriu ali as coisas que precisava fazer e de repente não tá mais dando conta. Uma pessoa que começa a ter erros muito frequentes, que aí, né, pode estar tendo mais desatenção. Uma pessoa que antes era super pacífica e começa a ficar mais irritada, ou vice-versa, né? Então, às vezes, é aquela pessoa que sempre não engole sapo nenhum, né? Se alguém fala alguma coisa que não gosta, vai lá e fala, olha, não gostei, achei chato. E de repente começa a ficar mais sem ligar pra nada. Então a gente vai percebendo, assim, esses são sinais mais iniciais que podem indicar que essa pessoa tá passando por algum tipo de sofrimento psíquico. E acho que essa questão, assim, de olhando para o funcionamento e a personalidade de cada um, é a questão de uma mudança mesmo, é a mudança do padrão que ela vinha seguindo. Então, como a Domênica falou, mudança de comportamento no trabalho, mudança de humor. Então, quando algo começa a mudar, e aí a parte do autoconhecimento é a gente entender putz, acho que eu tô mais irritada. Nossa, como é que eu respondi meu chefe desse jeito? Nossa, eu não tô conseguindo chegar no horário, eu tô com tanto sono, eu tô tão cansado. Então, da gente também entender que a gente tá apresentando mudanças, né? E ficar alerta a isso. Claro, existem algumas mudanças que são temporárias por momentos da vida que a gente passa. Situacional. Né? Então, tô tendo um momento difícil em casa. Claro que eu vou ter um momento talvez um pouco mais difícil no trabalho, isso vai refletir. Mas o autoconhecimento faz com que a gente entenda, putz, eu tô um pouco diferente. Né? Tem alguma coisinha ali. E saber identificar nesse início é extremamente importante, porque quanto mais cedo você identifica, isso não evolui, né, para algo mais grave, e as medidas são muito mais simples de serem tomadas, né? Então, a gente também entender que nos perceber essa mudança, entender, putz, talvez tenha algo errado, porque a gente também tem uma resistência a pensar que tem algo errado. Não, eu vou dar conta. Não, eu tô chegando atrasado, mas amanhã eu vou chegar na hora. Não, vai dar certo, não tem nada de errado comigo. Que vem do que a gente falou lá do início, que é aquele medo de se mostrar vulnerável, de se mostrar frágil. Como assim adoecimento mental? O que vão pensar de mim? Exatamente. Vão me mandar embora. Ainda não, tem. Né? E essa pressão piora tudo isso.
né? Então, concordo com a Domênica, acho que parte da pessoa ter esse autoconhecimento, ou quem ainda, né, não chegou nesse ponto de ter autoconhecimento, dos colegas e liderança poder ver, não assim, só simplesmente, poxa, o fulano sempre foi tão pontual, agora só chega atrasado. Opa, o que será que tá acontecendo que ele tá chegando atrasado? Alguma coisa não tá certa, né? Então, como a gente tá falando, assim, da importância da liderança, né? exato, dela ter um faro, uma percepção para isso, né? E até o papel da liderança, muitas vezes, às vezes a gente... um colega chega pra liderança, né? Eu tô percebendo que tal pessoa, que a fulana não tá bem, parece que mudou muito o comportamento, tá tendo alguns problemas ali no local de trabalho. Acho que seria interessante pontuá-lo, conversar, entender o que tá acontecendo e até dar esse suporte para que essa pessoa busque ajuda, né? E aí o papel do líder não é chegar... Ô, fulano, você tá bem? Tá tudo legal com você? Não, o líder precisa realmente explorar isso e pontuar também que essa pessoa não tá bem. Olha, me parece que você não tá tão bem, né? Faz alguns dias que isso tá acontecendo, alguns colegas perceberam tal coisa, então tá tudo certo, vamos procurar de repente uma ajuda, quer algumas indicações até, ou a empresa tem ali um programa parceiro para que você possa ir para uma psicoterapia, falar com uma ajuda especializada. A gente também dentro do local de trabalho precisa fazer isso, porque um colaborador doente, ele pode irradiar isso e deixar outros colaboradores adoecidos, seja porque sobrecarrega, seja pela questão assim de outras pessoas terem uma amizade muito próxima e verem o sofrimento alheio. Tem gente que é muito empático, né? Então quando vê o outro mal, fica mal junto. Então tudo isso, né, vai fazer com que o ambiente de trabalho como um todo, o clima fica muito melhor. São questões importantes. O primeiro passo é buscar um profissional sempre, até para que esse profissional tenha a conduta ali, o direcionamento, né? Sim. Então, a psicoterapia, a psiquiatria, né? A psicologia e a psiquiatria ali são a primeira entrada para esse profissional, né? Para esse indivíduo buscar. Mas há outras questões que eu posso já incorporar na minha rotina, né? E melhorar essa sensação, né? Ou fazer com que, por exemplo, a atividade física, o sono, né? Que situações ali eu posso mudar na minha rotina para favorecer esse bem-estar desejado? Uma coisa que eu costumo falar muito para os meus pacientes é assim, que a gente precisa ver a nossa vida fora do trabalho com tanta importância quanto a gente vê a nossa rotina no trabalho, né? A gente fala, não, mas é que o trabalho é um compromisso. Sim, mas o teu bem-estar também é um compromisso, o resto da sua vida também é um compromisso. Então, algumas coisas a gente precisa... Assim, os pacientes falam muito assim, não, mas é que o trabalho é uma coisa inegociável, né? Então, a gente precisa colocar outras coisas como inegociáveis. Você precisa criar o seu inegociável. Então, meu momento com a minha família é inegociável. Isso eu não posso abrir mão. Minha atividade física é inegociável. Eu não posso abrir mão. Porque se a gente for perceber, a primeira coisa que a gente abre mão é isso. A última coisa que a gente vai querer mudar, abrir mão ou diminuir é o trabalho, né? A gente vai para os momentos com a família, a gente vai para as coisas que a gente gosta de fazer, para o nosso lazer, para tudo isso primeiro e depois vai ali para o trabalho, quando tudo, né? Então... A academia sempre fica por último. Sempre, né? Sempre. Então... a gente ter a noção de que essas coisas, essas atitudes que a gente precisa ter, desde atividade física, momentos de relaxamento, uma boa rotina de sono, uma alimentação saudável, elas são obrigações também. Elas também não são negociáveis, né? A gente tem que olhar com tamanha importância quanto a gente vê as nossas obrigações no trabalho. Então, a gente precisa estruturar a nossa vida de uma forma que ela funcione de uma maneira saudável, né? Então, não adianta, por exemplo, falar assim, nossa, meu trabalho é muito estressante. Aí eu tenho todo um período fora do trabalho, onde eu não tenho nem nada que eu faça que coloque esse estresse pra fora. Eu não faço uma atividade física, eu não tenho um momento que eu saio com os meus amigos, eu não vou no cinema, eu não vou num parque, eu só fico em casa reclamando que o trabalho tá estressante. Mas espera, qual que é a minha função fora disso, né? Então, ainda ligada no trabalho, né? Porque se você ainda pensa, né, ali no momento que você tá direcionado para uma outra tarefa, ainda tá pensando ali naquele ambiente, né? E até assim, às vezes
a gente pergunta, tá, qual que são seus hobbies? O que que você gosta? E o tanto de gente que não sabe, não consegue nem ter esse olhar interno mesmo, de falar, nossa, eu adoro... Eu sempre dou esse exemplo, mas é fazer cerâmica, né? Então, eu adoro leitura, eu gosto de caminhar no parque, enfim, né? Acho que a gente também se permitir e entender que isso é obrigação. Eu estimular coisas que me deem prazer é obrigação. Porque senão a gente fica preso só naquilo que precisa ser feito, precisa ser feito, precisa ser feito. Então, eu preciso também incluir na minha rotina coisas que me deixem feliz. Feliz, senão... Por que eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo nesse mundo que é só viver a vida como uma máquina? Exatamente. Eu tenho a parte humana, eu quero prezar por momentos felizes, eu quero sentir aquela coisinha gostosa dentro, assim, quando eu faço uma atividade que me faz muito bem, né? E aí a academia, seja algum esporte, né? Se encontrar em alguma coisa. Porque antes... autocuidado, né? Autocuidado. E até, eu diria, se lembrar qual que é o propósito do próprio trabalho que você está exercendo, né? A gente escolhe o nosso trabalho com um desejo, né? A gente vai trabalhar todos os dias por um propósito, seja ele um propósito financeiro, um sonho que eu quero realizar, enfim. Então, a gente se lembrar disso também, porque às vezes a gente começa com um olhar tão negativo ali pela situação que a gente está vivendo, que a gente acaba esquecendo o que nos movimentou até lá. Então, a gente lembrar do propósito do que a gente está fazendo, por que eu quero fazer isso, o que isso vai me trazer, também acaba ajudando bastante. Sim, válido lembrar, doutora Giovana, além do propósito do trabalho, há um propósito de vida, né? Que deve ser respeitado. Eu tenho que olhar para as outras áreas da vida e estabelecer um equilíbrio, né? Mesmo que em alguns momentos, né? Eu vou me dedicar mais, né? Ao trabalho, que eu vou me dedicar mais, né? Por uma questão acadêmica. Mas o equilíbrio entre as áreas da vida, né? É um processo fundamental ali para que você receba, né, bem e gere esse bem-estar, né? Sim. E até acho que geracional, né? Então, as novas gerações, elas já olham um trabalho como... Pode até ser que eu goste, né? Que eu tenha propósito no trabalho, mas pode ser que o trabalho seja um meio para um fim, né? Para que eu chegue no meu propósito. Mas... pelo menos, assim, a nossa geração, né, e gerações mais antigas, foram criadas para que o trabalho fosse propósito. E tem muita gente que não encontra propósito real, emocional no trabalho, né, não, por N questões, né, não vai trabalhar com algo que ama, não vai se influenciado muitas vezes, né, por alguém da família, né, não faz exatamente o curso, né, não optou pelo curso que realmente gosta, né? Ou até assim, eu quero, o que eu queria mesmo fazer não vai dar o retorno financeiro que eu quero para aquilo que é o meu propósito de vida. Então, a gente também olhar para o propósito de uma forma diferente, né? Principalmente as gerações mais antigas, de que a vida tem que ter propósito, independente do trabalho. Exatamente. Né? Muitas vezes o trabalho, em alguns momentos, vai ser justamente o meio. O meio para eu conseguir alcançar aquilo que eu realmente gosto. Que não precisa ser o trabalho. Que bom se for, porque facilita muito, né? É um tempo bem longo que a gente passa nesse ambiente, mas se não for, como que eu vou me trabalhar para conseguir usufruir desses frutos? É um grande planejamento estratégico pessoal, né? De você olhar a médio e longo prazo e estabelecer, né, rotinas para cumprir. Exatamente. Tarefas para cumprir. Sim, da gente não viver no automático, né? Porque às vezes a gente tá indo trabalhar, então, por exemplo, tô num trabalho que não era bem o que eu sonhava, não tô, por N motivos, né, eu vim para essa função, mas eu faço isso porque, enfim, eu quero ganhar dinheiro porque eu quero viajar muito. Legal. Você tá fazendo isso? Você tá fazendo o que você quer fazer com... Não, então daí o trabalho perde qualquer propósito que ele poderia ter. Perde o sentido. Perde, né? Então a gente tem que... Volta para o autoconhecimento, né? Volta pro entender, ok, esse trabalho não é bem o que eu queria, não é o que eu gosto, mas é o que vai me dar o melhor retorno financeiro. Fiz essa escolha, né? Eu fiz essa escolha por um motivo, seja o meu propósito pessoal, que acho a causa nobre, seja, enfim. Então, assim, de eu me lembrar disso, né? Poxa, mas eu tô usando isso para o que eu queria?
né? Eu acredito que quando a gente entende o sentido do que a gente está fazendo, e não precisa ser o sentido do trabalho em si, eu quero ajudar a sociedade com o meu trabalho. Não, seja o sentido de dar condições para ajudar minha família. Se a gente entende esse sentido, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, né? E esse sentimento, né, doutora Giovana, que você trouxe, assim, quando eu tenho uma sensação, né, de que do negativo, eu vou usar essa palavra, né, já é um processo ali que gera um alerta. Com certeza, né? Quando eu Tem não que ser consigo mais- suave, todo o processo deve ser suave, né? Quando há uma dúvida, né, é um ponto de alerta também, né? Então, por exemplo, eu estava lá extremamente motivado, fazendo tudo, e daí de repente começa, nossa, esse trabalho nem é tão O bom. desinteresse, né? Nossa, mas de novo essa mesma coisa. Nossa, ficar escrevendo aqui esse processo por 10 horas. Não queria, coisas que antes me animavam, né? Então, você nota, assim, coisas que antes eram bem legais não são mais. Eu começo a perder o sentido disso. Então, isso já é um alerta, né? Um alerta. Não necessariamente para um adoecimento, mas pode ser um adoecimento. Então, a gente sempre tem que estar ligado nisso. Você se reinventar também dentro desse processo, né? De você sempre olhar, porque a produtividade é uma questão hoje importante nas relações de trabalho, né? Então, a produção, ela acaba impactando muito, porque é um olhar que hoje as empresas muito preocupadas em estabelecer um equilíbrio entre metas e competências. Né? Então, eu tenho, inclusive, o escritório, né, ele valoriza, ele tem um peso, inclusive, superior para competências, né? Porque a competitividade, ela só se diferencia por meio de cooperação. Então, por isso que a competência hoje, dentro do Marins Bertoldi, ela é tão valorizada e tem um peso, olhar para o comportamento, né, antes mesmo de estabelecer as metas, né? Mas esse equilíbrio, né, ele tem que estar presente para ter essa geração, né, de confiança, mas também que isso reflita no integrante, né, de uma maneira positiva, né? Com certeza. E isso que você falou, né, sobre competitividade, né, é uma coisa extremamente importante, né, porque claro, uma certa competitividade até certo ponto é saudável, né? Mas quando é um ambiente muito competitivo, ele passa a se tornar hostil também, né? Então, como a gente vai fazer com que a pessoa se sinta motivada por uma competitividade saudável, mas não comece a ser uma coisa hostil, né? Sim, como que a gente vai construir isso para que seja algo colaborativo, né? Acho que um corpo rígido é um corpo doente, assim como uma organização rígida é uma organização doente, né? Então, a gente pensa que flexibilidade acaba sendo, né, uma questão importante para as organizações também se permitirem também, né, a criar dentro do seu processo de tarefas e olhar para essas competências de uma maneira diferente, né? E até, assim, pensando em questão de resultados em geral, né, organizações mais flexíveis e que dão mais esse espaço para os profissionais atuarem dentro das suas melhores competências, são organizações que muitas vezes entregam muito mais resultado, né? Então, a produtividade costuma ser maior, às vezes em um menor tempo de trabalho, com maior flexibilidade, às vezes de questão de ter ou não home office, dias mais livres, horários mais flexíveis, do que uma organização muito rígida. Então, às vezes não, tem que ser de tal em tal horário, todo mundo tem que vir de tal jeito. Isso gera tanto estresse interno para todo mundo que está ali, que as pessoas elas não conseguem fazer, às vezes, o mínimo que precisa ser feito. Porque eles estão gastando muita energia e muito tempo com essas questões internas mesmo, né? De ansiedade, de angústia, e não conseguem fazer o trabalho. Né? Então, às vezes, é a pessoa que fica ali sentada na frente do computador 3 horas, porque tem que ficar, não pode levantar para ir tomar um cafezinho, né? O horário da copa é muito restrito, mas não tá fazendo nada. Tá só ali cumprindo... Ocioso também. Ocioso, né? cumprindo tabela. Aquilo, horas trabalhadas não são horas produzidas, né? Exatamente. E essa questão do home office, hoje, as organizações vêm discutindo bastante, né? Inclusive, o escritório é um regime híbrido, mas as organizações como um todo dispõem de uma dúvida com relação, eu considero, né, como recursos humanos,
que é uma ferramenta, assim, que contribui, inclusive, para o bem-estar, porque é aquele deslocamento, né? É o trânsito, são questões que você não consegue encontrar, né, no ambiente de trabalho, de segurança, que você consegue num regime híbrido ou um regime home office estabelecer, né? Então, certamente ele é produtivo, ele é positivo para que, né, você gere também essa sensação de bem-estar nos indivíduos, né? E é o conhecimento do próprio colaborador. Então, tem colaboradores que gostam do home office, que funcionam melhor no home office, e tem colaboradores que funcionam melhor no presencial. A gente conseguir, né? Então, acho que as empresas que trabalham no regime híbrido são as que mais acertaram, na minha opinião, né? Porque você consegue suprir as necessidades dos dois lados. Porque realmente tem gente assim que adoece no home office, porque não consegue limitar, quem é muito autocrítico, tem uma autocobrança às vezes muito excessiva, não precisa consegue... de um apoio, de uma orientação. E às vezes não consegue limitar o horário de trabalho até, né? Porque o ambiente é o mesmo, então tá ali em casa, tá no computador. Quando desliga o computador, não fala, bom, agora eu tô em casa, agora eu vou relaxar. Ainda se sente no ambiente de trabalho, então acaba, às vezes, ficando até mais tarde, tentando resolver, pensando muito no trabalho, acaba gerando também um adoecimento. Então, a empresa conseguir permitir que esse colaborador também, muitas vezes, possa escolher, né, se, hoje eu vou no home office, ou hoje eu vou acabar trabalhando presencial, isso também traz mais suporte de saúde mental para o colaborador, para ele poder ter essa escolha, né? Para ele conseguir definir qual vai ser o regime de trabalho que ele vai adotar, baseado na sua forma de trabalhar, naquilo que funciona melhor para si mesmo. Sim, no seu mecanismo. Acredito que essa forma híbrida, ela respeita muito, né, a individualidade de cada um. E a gente sabendo respeitar essa individualidade e também explorar um pouco essa individualidade traz muito retorno, né, para a própria empresa. Porque você acaba fazendo com que todo mundo dê o seu melhor no que é melhor. Né? Então, eu acho muito válido. É uma questão importante, né? A gente tem um modelo de competências, né? Então, elegemos algumas competências que são essenciais para os integrantes, algumas competências direcionadas para a liderança. Você focar no desenvolvimento, no que você é bom, na sua habilidade, faz com que você também seja mais próximo na sua carreira. Com certeza. Vocês acreditam que, de fato, é o modelo ideal, que é um pouco que, né, a doutora Domênica trouxe aqui, né? Se eu optasse, né, pelaquilo que de fato eu gosto de fazer, eu estou potencializando, né, ali a minha habilidade, né, em executar o melhor trabalho, né. Mas também é uma maneira de você contribuir, né, para esse colaborador e potencializar essa habilidade, né, que para ele ali, né, é natural, né, é muito mais fácil ele executar dentro daquela habilidade. E isso trabalha muito o reforçador positivo também, porque se eu sou boa naquilo que eu faço, eu vou ter resultados mais positivos. É óbvio que eventualmente vão vir resultados negativos, mas eu vou ter mais resultados positivos, e com mais resultados positivos eu vou ter mais reforços positivos para mim mesmo, de olhar, nossa, eu tô conseguindo fazer, eu sou bom realmente. Então, esse ciclo se retroalimenta de uma forma positiva, legal, né? Sim, é importante o reforço positivo porque ele se torna constante, né? Sim. E inclusive, ele funciona melhor, né? Para que a gente cumpra metas e cumpra prazos, e até dentro da infância, né? Reforçadores positivos, eles funcionam melhor do que reforçadores negativos, né? Então, sobre a gente pontuar aquilo que foi feito de bom, é muito melhor do que eu falar, nossa, você só erra, nossa, você fez tudo isso de errado, ó, tá aqui, agora refaça. Isso gera mais angústia e menos resultado, né? Do que eu falar, nossa, ó, tava errado isso que você fez, mas lembra que semana passada você fez entregou tal resultado bacana, vamos tentar recuperar isso. Ter esse elogio, ter esse reforço positivo mesmo, faz com que a pessoa se sinta melhor, mais apta para fazer o trabalho, mais competente e consiga entregar, né? E até que ela aceite melhor as críticas, né? Exatamente. Quando vierem as pontuações, né, do que talvez não esteja saindo certo, ela aceita melhor, porque ela sabe que quando ela faz certo é reconhecido. No consultório, assim, é muito, muito, muito comum a queixa ser só me criticam
e não tudo que eu faço de positivo parece que não é visto. E às vezes a empresa tá vendo, mas a empresa não tá reforçando, não tá falando assim, ó, eu tô vendo. Né? A dificuldade, né, de a gente reforçar. Eu vejo quem é mãe, acho que passa por esse momento com os seus filhos. Exatamente. Né? Eu mesmo, aquela questão de você entrar no quarto do filho, né, e sempre aquela bagunça, e você sempre vai, certamente, né, por que tá essa bagunça? Esses dias mesmo, eu entrei, tava organizado, falei, eu vou ter que, né, que elogiar, porque olha só o quanto, né, isso me surpreendeu positivamente, então é esse exercício, né, que a gente tem que levar para as relações, né, de você sempre elogiar e valorizar, né, identificar o que de fato ali é o ponto forte. E é do ser humano, né? E é do ser humano, a gente né? funciona, como a doutora Domênica falou, a gente funciona melhor com reforço positivo do que negativo. As pessoas às vezes pensam que é o contrário, né? Que quanto mais eu punir, quanto mais eu der um reforço negativo, daí a pessoa vai se ligar e vai fazer certo. Exatamente, né? E não é por aí, claro, a gente tem que pontuar quando tá errado, mas o reconhecimento do positivo traz um grande peso na sua motivação, no valor que você vê que a empresa tá dando. Então, não é que a minha chefe veio pra mim e falou que eu fiz algo errado porque ela não gosta de mim, ela implica comigo. Não, porque semana passada ela me elogiou. Então, é porque realmente talvez essa semana eu tenha dado uma escorregada. Exatamente, Uma questão importante, doutora Giovana, nós temos dificuldade em aprender com um erro, né? Porque se eu recebo um feedback negativo, né? Se é constatado ali um erro, como transformar o erro em aprendizado? Porque tem esse momento também, né? Sim. Assim como na nossa vida, o ambiente de trabalho, ele também tem, né? A própria relatório da OMS relata ali, né, que tem o prazer, mas também é uma fonte de estresse, né? Então, a gente não pode descartar esse ambiente, ainda mais um ambiente que, né, estamos inseridos ali grande parte do nosso dia, né? Então, como transformar na visão, né, de vocês um erro em aprendizado e fazer com que esse processo de feedback negativo seja um momento de construção do seu caminho, né? E não apenas visto como um erro. Sim. Acho que exige, assim, daí muita maturidade, né? Da própria pessoa, do entender o que é aquele feedback negativo, o que é aquela pontuação, né? Muitas vezes, o que a gente vê acontecer, assim, com uma grande frequência, é que a pessoa leva para o pessoal. Né? Então ela recebe uma crítica negativa de algo que ela fez, né? Ou não entregou, não ficou bom, e ela leva aquilo pro pessoal, e aí isso vira assim uma fonte de reclamação, de angústia, de dor, de insatisfação. Então o primeiro passo é a gente ter essa maturidade, né? De que o meu ambiente de trabalho vai me valorizar quando eu tô certa, mas ele vai me pontuar quando eu tô errada, e isso não quer dizer que eu sou a pior pessoa do mundo ou que eles me odeiam, né? Porque o que acontece? Se a gente não tem isso muito bem estabelecido, tem aquela pessoa que tá fazendo tudo certo, vem uma pontuação errada, meu Deus, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo, já valoriza, assim, desperta vários, né? Valoriza, já desperta vários complexos internos ali que, né, gatilhos, vão longe, vários gatilhos. Então a primeira coisa é ter desenvolver uma maturidade. No começo pode ser um pouquinho mais difícil, né, mas desenvolver essa maturidade do compreender o que a crítica negativa naquele momento significa. Ela é uma crítica a mim como pessoa, como funcionário, ou putz, isso daqui eu podia ter feito melhor, eu fiz errado, escorreguei mesmo. Então, o reconhecer o erro, eu diria que é o primeiro passo. Quando realmente você errou, putz, é verdade, eu errei. Né? Porque às vezes o que a gente vê é uma pessoa querendo justificar muito, e tudo bem, às vezes tem justificativa, mas não reconhecendo. E quando a gente reconhece, é tão mais fácil, gente, a gente reconhecer e falar assim, quando vem o chefe fala assim, poxa, fulano, isso daqui não ficou bem feito, né? Putz, é verdade, me desculpe, não ficou bem feito. Né? Do aceitar aquilo, putz, errei, escorreguei, tá tudo certo, não sou super-homem, tá tudo certo, né? Então, assim, você reconhecer o teu erro, entender que os erros acontecem e vão acontecer, é a primeira coisa, né? Ninguém é invencível. A gente às vezes se coloca como eu quero ser invencível. Os meus colegas podem errar. O erro dos meus colegas eu falo, imagina, todo mundo erra. Mas se eu erro, aí o super-herói, né? Exato. Aquela figura do super-herói. Então, assim, ter a maturidade e reconhecer o próprio erro é muito importante. E entender que eu reconhecer o meu erro não é eu me colocar como inferior, não é eu me colocar como burro, não é me colocar... Pelo contrário, é você se colocar como uma pessoa muito madura, de que sabe quando escorrega, sabe quando não deu. Porque eu só vou conseguir aprender com esse erro e melhorar se eu reconhecer que ele aconteceu. Se eu não reconhecer que tem erro, aí eu continuo repetindo a mesma coisa, né? E aí também tem o papel da liderança de
conseguir comunicar o erro de uma forma assertiva, né? Então, nem passiva demais, né? Ai, queridinho, então, eu vi que você fez, foi sem querer, né? Mas assim, vamos tentar melhorar. E também não autoritário, né? Porque existem lideranças, muitas vezes, que comunicam erros de forma autoritária, que parece assim uma briga, algo muito grave. Às vezes foi uma coisa pequena, às vezes foi realmente um deslize pequeno, que eu preciso melhorar, não posso mais deslizar, mas não é o fim do mundo, né? Não. A comunicação é essencial, né? Tem uma frase do Lacan que eu não vou né, saber exatamente como ela se construiu, mas é exatamente esse processo, né? O que eu sei e o que eu falo, né? Mas o que o outro entende... Exato. Porque às vezes a intenção da liderança nem é soar tão hostil ou tão, né, assim, agressivo. É da personalidade, né, daquela liderança. E aí a pessoa não entende. Fala assim, nossa, mas a Domênica ficou tão chateada só porque eu falei que ela pôs a data errada na receita. E ela ficou tão chateada, eu não entendi. Mas a forma que falou, então... Os gatilhos que foram ali, né, é do próprio indivíduo. Né? É sobre repertório interno, né? Total. De ambos, né? De ambos, exatamente. Cada um tem suas vivências, seu histórico e seu próprio repertório. A sua história. Eu sempre falo no escritório sobre a singularidade das pessoas. Né? Você tem que chegar no indivíduo, tratar cada indivíduo de uma forma diferente, respeitando a sua singularidade. Exato. Eu queria mais agora pro final, eu queria entender como que se construiu, né, o Janeiro Branco, essa campanha de conscientização, né, com relação à saúde mental, como que ela reflete no trabalho de vocês, né, que vão recebendo essas demandas, né, de fato, né, qual que é a importância do Janeiro Branco para que a gente possa, né, criar dentro das organizações as campanhas, né? Ou ela vem com um objetivo, né? Eu sempre falo no escritório que no início do ano eu sempre tento organizar, né? Quais são as metas, né? Para o próximo ano, né? Como que ela se construiu e qual que é o impacto, né? Do Janeiro Branco na relação profissional de vocês em receber, né, esses profissionais, mas também esses indivíduos. Janeiro Branco, eu tenho visto assim com muita satisfação como ele vem evoluído, porque há poucos anos não se falava muito, né? Não se falava muito. Eu já estava dentro da psiquiatria, da residência de psiquiatria, e não se falava sobre isso. Até que teve um ano que o hospital falou assim, vamos fazer uma campanha de Janeiro Branco. Eu falei, o quê? Né? E agora está cada vez mais comum. Existe todo um simbolismo de janeiro, né? Janeiro é o começo do ano, é o começo das metas, é o ano que as pessoas se propõem a mudanças, a melhorar, a conseguir coisas. Então, o Janeiro Branco, ele começa justamente, né, em janeiro, né? O mês vem justamente em janeiro, justamente com o simbolismo de começar algo diferente, de promover algo para perdurar pelo ano, né? Então, é muito simbólico e muito interessante que ele seja no primeiro mês. No primeiro mês. Claro que, como eu falei no começo, né? A gente vai ter que falar de saúde mental o ano inteiro, né? Não é pra gente ficar só no setembro e no janeiro, mas o janeiro, ele vem como uma abertura para aquele ano que vai vir, né? Então, falar sobre isso é extremamente importante, porque a gente já está num momento de ressignificar coisas, criar coisas novas, um momento que as pessoas estão mais mais propensas a mudar, né? Recomeço. Elas estão querendo recomeços, querendo fazer diferente, então isso já ajuda. Então, esse ano, nossa, vamos estressar menos no trabalho. Aí tem uma campanha ali de Janeiro Branco que já fala, talvez isso daqui, então cuidar disso me ajude. Então, vem em janeiro justamente com essa função, né? Na prática, como eu falei, eu fico bem satisfeita, porque eu tenho percebido cada vez sendo algo mais divulgado e colocado, e é muito interessante como as empresas estão se importando mais com isso, né? Então, as empresas estão começando a dar a devida importância a isso que é tão importante, né? Então, eu vejo de uma forma extremamente positiva, assim, a gente poder ter mais um momento do ano, porque acaba que essas campanhas, elas dão mais visibilidade, né? Então, setembro, janeiro, quando começa uma campanha, assim, focada em um período de tempo, dá mais visibilidade. Então, é bem interessante que as empresas também estão se importando em dar mais visibilidade a isso, assim. E diferente do Setembro Amarelo, né, que é o mês mais focado na prevenção do suicídio, o Janeiro Branco, ele traz uma abrangência, né, ele fala da saúde mental como um todo. Então, ele não é um mês focado em adoecimento, porque, querendo ou não, né, a prevenção ao suicídio, extremamente importante falar sobre isso, mas é um mês focado em
em adoecimento, né? Quando a gente fala de um mês focado em saúde mental, a gente está falando de medidas preventivas mesmo, né? Então, como que a gente pode fazer para que a nossa saúde mental seja preservada e não tratada? É a gente começar o ano pensando nisso. Pensando em como fazer com que a nossa saúde mental continue boa. Então, abrir esse caminho para que as pessoas comecem a criar, né, esse olhar mais atento, ter campanhas mais de autoconhecimento mesmo, para evitar processos futuros. Sim. Que vem um pouquinho também, né, da estratégia da Organização Mundial da Saúde, né, que é a prevenção, proteger e promover, né, as campanhas e o suporte, né, às pessoas, né, então acaba também, né, que criando ali um grande suporte para que mundialmente, né, a gente consiga também contribuir com essa questão que é tão importante, relevante e que deve ter o olhar, então, né, da liderança, do RH, mas em especial do indivíduo, né, e de um processo que vai além, envolve muito autoconhecimento, autodesenvolvimento, né, são competências aí essenciais para esse processo. Então, quero agradecer a presença de vocês. Muito bom esse bate-papo, é sempre importante a gente olhar para as pessoas além, né, das tarefas, além da organização como um todo, pensar em estratégias. Tenho certeza que foi, né, hoje aqui exposto vai contribuir para muitos, né, como uma orientação e como um processo aí de apoio, né, quem escutar. Com certeza. Então, quero agradecer a presença de todos. Aqui foi mais um podcast do MBA Talks e até a próxima.